Boa noite a todos e todas. Vamos dar início às nossas teleaulas. Hoje, já muito rápido passando o ano, mas é 7 de abril de 2020. A disciplina é Conteúdos e Processos de Ensino de História, comigo, professor Wilson, no curso de Pedagogia Modular do 7º período. Feito essa formalidade, para que fique registrada aí nossa atividade e aula, vamos discutir o texto 2 nessa noite. Texto 2, aquele texto lá da Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, ou Maria Schmidt, aqui alguns, Maria Auxiliadora Schmidt, como é mais conhecida, para falar do processo de periodização do ensino de história no Brasil. Uma coisa fundamental para falar do ensino de história, para pensar o ensino de história e depois entrar em conteúdos e processos, é esse momento de historização da disciplina. Por isso que no primeiro texto nós falamos da função que tem o ensino de história, e nesse momento vamos manter essa perspectiva, porque os autores compartilham da mesma referência teórica, e avançar para entender como que no Brasil foi criada essa periodização. Na outra aula eu toquei rapidamente sobre esse elemento, falando um pouco da Europa e depois chegando ao Brasil. Nesse momento nós vamos fazer um estudo específico do Brasil, tratar especificamente do Brasil. Ainda vai ser gasto pelo menos enfim, na verdade vão ser um pouco mais, depende de como nós conseguimos ler e avançar, mas serão apontados aí em algumas aulas ainda esse processo de construção da história enquanto disciplina acadêmica, para depois tratarmos da história enquanto disciplina, na verdade, da história enquanto conteúdo e processos. Faz parte da ementa, faz parte do projeto, e nós vamos lidar com isso. Bom, o texto inicia falando da história do ensino de história no Brasil, né? Então, a história sobre essa forma de ensinar, uma proposta de periodização. E essa proposta de periodização da autora passa aí por alguns momentos, como nós vamos discutir. Peço que vocês tenham atenção, já foi encaminhado o texto na nossa aula presencial, e após a Covid, nas teleaulas aí, no teletrabalho, foi mantido o mesmo texto 1, texto 2, para depois ser elencado os outros textos que vocês devem ter atenção. Vou tentar aqui sintetizar as 19 páginas em aproximadamente 50, no máximo 60 minutos, para que depois vocês façam atividades. Então, com o texto lido, ouçam essa explanação, onde eu destaco alguns pontos do texto, e posteriormente, lá no grupo de WhatsApp, será promovida algumas discussões, e posteriormente o debate e discussão, para que vocês façam a atividade. Como na outra aula, tentando ser didático e mantendo a disciplina intelectual, a tentação sempre de fugir do texto e falar de outras questões que estão relacionadas, obviamente, ao texto, mas tentando ser bem disciplinado na leitura do texto, porque aí eu faço dois exercícios, né? De um lado eu falo o conteúdo do que é discutido, debatido, por outro lado eu tento passar um modo de leitura de como vocês devem ler o texto. Então, buscando informações no próprio documento, no nosso caso, no nosso texto, o trabalho se insere, né, que é o artigo, o trabalho se insere no projeto de investigação sobre a construção da história como disciplina escolar, e toma como fonte principal resultados de pesquisa já realizados em manuais didáticos, destinado a professores. Basicamente, a autora está trabalhando com resultados parciais, mas que os resultados parciais já demonstram certa lacuna, já demonstram certa abertura ou fissura nesse processo de consolidação da história enquanto disciplina no Brasil. Fala da influência política que há e de teorias educacionais, assim como os elementos estaduais, ou seja, do aparelho do Estado sobre a disciplina, e de como que ela é construída,
consolidada, sofre crise e depois passa por um processo de reorganização, de reestruturação, como nós veremos adiante. Ela basicamente está apontando que, a partir dos resultados historiográficos, olha os manuais didáticos e toma esses manuais didáticos como documento para poder perceber essa trajetória do ensino de história no Brasil. Segundo ela, é um documento importante porque mostra como foi e como está sendo estruturado. E também dá atenção ao código disciplinar da história, ou seja, o código disciplinar da disciplina. Código disciplinar aqui tido como aquilo que regula, aquilo que determina qual o conteúdo, qual o material didático, qual a postura do professor frente a uma sala de aula. Ou seja, o código encontra elementos que direcionam a didática, assim como os aspectos pedagógicos da postura do professor dentro de sala de aula. E ela vai olhar esse elemento desde do Império do século XIX a chegar agora próximo, né, do século XXI. Na verdade, ela não chega, só tangencia o século XXI, ela vai até a década de 80 do século XX. E toma como referência, para tentar estabelecer uma relação orgânica ou uma relação dialógica, a cultura histórica e a cultura escolar. A cultura histórica enquanto aquilo que nós historiadores fazemos dentro da universidade, e a cultura escolar enquanto aquilo que os professores fazem, aplicam ou desenvolvem dentro da escola. A gente vai trabalhar um pouco deles, vai explicar um pouco deles para que vocês entendam. Mas esses dois conceitos são dois conceitos chave para entender a crítica que a autora faz e, por outro lado, a proposta que a autora encontrou, lá no finalzinho do texto, vocês leram, lá no finalzinho do texto, a proposta que a autora encontrou que, de certa forma, concilia tanto a cultura histórica que os historiadores fazem dentro do meio acadêmico, quanto a cultura escolar que os professores desenvolvem, aplicam, vivenciam nas escolas. Avançando um pouco, então, no texto, vamos lá para a introdução, e na introdução é apontado aí já que o estudo se insere num conjunto de reflexões sobre a história das disciplinas escolares e obviamente, da história, né? O meu ponto de atenção aqui no texto é sobretudo no campo da história. Tem alguns momentos que ela fala da expansão da escola e de outros elementos, mas eu vou tentar, para ser sintético, focar na questão do ensino de história para depois avançar em outros elementos. Então, como um possível lugar de perceber a trajetória da disciplina de História no Brasil, estão lá nos manuais didáticos. Os manuais didáticos são considerados uma das fontes importantes para a reconstituição da história da disciplina escolar no Brasil, como atestam trabalhos, aí ela cita Bittencourt, Freitas, Matos. Esses pesquisadores aí realizaram esse tipo de pesquisa e perceberam, né, a trajetória da história no Brasil enquanto elementos que se inserem num conjunto de estudos sobre o campo da história das disciplinas escolares. Então, assim, se há estudos sobre a pedagogia no campo universitário, há estudo do ensino de história no campo do ensino médio e do ensino fundamental. Então, dentre os vários campos de pesquisa, lá no curso de História vão dar atenção a essa forma de ensinar a história, ou seja, a história enquanto um campo específico de pesquisa, ou seja, o modo de ensinar a história como um campo específico da disciplina. E aí, avançando um pouco mais lá na outra página, nós vamos já nos deparar com alguns apontamentos que me levam a alguns questionamentos, né? Então, nesse parágrafo aqui, nós podemos encontrar algumas afirmações, né? Então, na esteira desses trabalhos, que foi o trabalho que ela citou anteriormente, é consensual entre os pesquisadores a constatação da existência de uma história do ensino de história no Brasil. Mas, indo além,
constata-se a existência de um conjunto de conhecimentos específicos, cuja construção, funcionamento, objetivos e objetos tem como pressuposto o como ensinar a história e a perspectiva de que esse processo está relacionado com a história das formas de escolarização. Então, há uma diferença entre aquilo que é ensinado na universidade e com aquilo que é ensinado na escola. E esse é um dos elementos que eu vou me esforçar aqui para poder tocar, poder discutir, né? Então, o ensino de história na escola está associado ao processo de escolarização da disciplina, como está posto aí nesse parágrafo. E, por sua vez, se vocês olharem esse outro parágrafo aqui, como a autora fez algumas proposições, a cultura escolar, então já que ela citou que o ensino de história está associado à cultura escolar, logo me perguntei o que seria cultura escolar ou como pensar a cultura escolar, né? Então a cultura escolar é o eixo onde se gravita o sentido o sentido e significados. E com isso, como a escolarização do social, que são os sentidos e significados, é possível dizer que a cultura escolar norteia todo o conjunto transmitido, socializado em seu âmbito. Ou seja, em outras palavras, dito de outra forma, todo o conteúdo que chega à escola é associado à sua cultura, ou seja, a cultura escolar. Logo a pergunta, o que é a cultura escolar? E ela vai responder aqui para nós. Trata-se... a cultura escolar, né? Trata-se de um processo paulatino de proporções de referências sociais, tendo a escola ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos, como já havia citado há pouco, né? A cultura escolar é particularmente importante para a compreensão do fenômeno que dá nessa relação de o que está ensinado na escola superior, ou seja, na universidade, com o que é ensinado na escola fundamental e básica, sobretudo para nossa aula aqui, para o básico. Muitos alunos já falam, a gente tem uma aula na universidade que é de um jeito, na escola de outro. A proposta é mais ou menos essa, sobretudo aplicado à disciplina de história, ao conteúdo de história. Como entender ou como perceber essa relação de o que nós discutimos, debatemos aqui, levada para as crianças na sua faixa etária, no seu nível, na sua escolaridade, pode ser executada. Mas, de modo geral, é possível admitir que a cultura escolar, pelo menos enquanto noção, né, a autora vai dizer para nós, que a cultura escolar é uma categoria norteadora para a análise da constituição da história enquanto conhecimento escolarizado, pois a cultura escolar pode ser considerada como um conjunto de teorias, ideias, princípios, rituais, hábitos e práticas, formas de fazer e de pensar, mentalidades e comportamentos sedimentados ao longo do tempo sob a forma de tradições, regularidades e regras, né? A citação aí em espanhol vem só confirmar o que é posto pela autora. Espero que vocês tenham tido o esforço aí de conhecer, de traduzir essa passagem, mas basicamente só vem reforçar o que a autora diz para nós. E aí usa, assim como o outro autor, já adiantei no início, a mesma referência teórica para tomar que a construção de um diálogo entre o ensino de história e a perspectiva dessa ciência, que é a história, com a categoria de cultura histórica, é fator importante para associar cultura histórica com cultura escolar. E aí, mais abaixo, ela faz a citação aí do autor alemão Jörg Hisen, mas vem apontar para a gente de como que o conteúdo de história ganha proporções públicas. Como que argumentos históricos são inseridos ou são utilizados para fins políticos. E o uso dessa argumentação histórica para fins políticos se referencia ao papel da memória no espaço público, ou seja, aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos. São sempre, segundo esse autor, e me parece que é feito isso por diversas autoridades no nosso momento atual e passado recente, para se pensar o que éramos e o que é. Se você olhar hoje, para alguns, tomando o tema
ditadura militar, por exemplo, você tem a Dilma Rousseff apresentando um discurso e você tem o Jair Bolsonaro apresentando outro discurso. Veja que o mesmo tema ganhando duas projeções que nós, professores de história, devemos pensar a partir daquilo que alguém na sala de aula me perguntou: como é que eu falo? Como é que eu vou discutir? O que é verdade e o que é mentira? Olha, o documento você tem em mão. Se você tem documentos históricos, aí é uma questão. Mas para criança, geralmente, nós não trabalhamos dentro dessa lógica. Nós trabalhamos o quê? O livro didático, a apostila, o material que ele tem. O que está posto no livro lá deve ser pensado, seja para afirmar ou para criticar, seja para esclarecer, seja para ampliar o debate, mas é o manual didático que vai te dar uma noção. E por falar em cultura histórica, então, né, já que eu defini para vocês o que seria a cultura escolar, a cultura histórica trabalha com essa perspectiva da memória, ou seja, memória nacional, memória do nosso passado, né? Então não é do que você ou vocês pensam, mas da memória do nosso passado, de nós enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto cultura, enquanto povo, nos éramos, com base no autor alemão citado pela Maria Auxiliadora Schmidt. Cultura histórica inclui todos os procedimentos da memória histórica pública e diz respeito a diferentes estratégias de investigação científico-acadêmica, de criação artística, da luta política pelo poder, da educação escolar e extraescolar. Essas estratégias conformam as diferentes dimensões da cultura histórica, como a dimensão estética, a política, a cognitiva, a dimensão ética, relacionadas às diferentes sociedades em diferentes épocas. Então, entendendo a cultura escolar e cultura histórica numa perspectiva relacional e ao mesmo tempo dialética, então ao mesmo tempo que há uma relação, há uma separação, duas razões, pode-se afirmar que no processo de constituição da história como disciplina escolar no Brasil, ocorreu de forma similar como ocorreu lá na Alemanha. Tomando esse elemento, a autora vai nos dar um alerta, vai dizer que a didática, ou seja, aquilo que é ensinado nos cursos de história, acaba ganhando uma nova dimensão dentro da escola. Porque se por um lado os estudantes de história ficam fascinados pelas discussões, por outro os alunos da escola, a universidade é fascinante, na escola é meio maçante, pesado. E aí a autora atribui a isso a uma certa pedagogização, onde não é culpa do curso de pedagogia nem dos professores, mas é culpa da própria trajetória que a disciplina tem que enfrentar. Então, envolve o governo, envolve os elementos políticos, envolve a sociedade, a nação, diversos fatores, onde a história, ora, faz aquilo que é pertinente à sua essência, liberdade de pensamento, liberdade de informação, crítica à fonte e construção de uma verdade que se aproxima da realidade passada. Ela perde essa sua essência e acaba servindo a outros fins, a diversos fins, né? Eu acho pertinente essa comparação com a Alemanha aí, porque, como naquele exemplo que eu dei agora há pouco de dois presidentes, lá na Alemanha também, né? O passado alemão que era visto de um jeito, no regime democrático era visto de uma forma, e no regime fascista era visto de outra forma. Ou seja, o uso para que a formação do cidadão ganhe perspectivas diferentes. Então, a partir das reflexões apresentadas pelo autor aí, a autora vai propor uma periodização do ensino de história no Brasil, abordando o conceito de código disciplinar. Esse conceito é importante para a gente, porque é a partir dele que ela vai estabelecer marcos temporais, ou seja, datas, e ao mesmo tempo relacionar o conteúdo, o material didático e formação do professor aos processos de escolarização do ensino de história, ou da formação do ensino de história dentro do solo nacional, dentro do nosso país. Avançando um pouco mais, na parte 78, aí, ela traz para nós a periodização. Então,
Ela fala em aspectos visíveis e invisíveis. Aspectos invisíveis, como aquilo que está nos manuais didáticos, e aspectos invisíveis, como aquilo que nós praticamos no dia a dia nas aulas de história. Investigando esses dois elementos, ela estabelece uma periodização que vai da construção, passa pela consolidação, né? Então, a construção com uma data específica, né? A transição entre o Império e a República, na verdade aqui nós estamos falando de República Nova, né? Então já na década de 30, e a consolidação da disciplina entre esse período aí de 1930, com a Revolução de 30, com Vargas, e 71 já no período militar, e por sua vez a crise do Código Disciplinar da História, que é justamente no período militar até o começo da abertura política, né? Momento em que a história é rechaçada, é atacada em nome das ciências sociais, nada contra as ciências sociais, mas o período atacou a disciplina, e com muita luta, só em 84 volta-se a pensar na obrigatoriedade do ensino de história para a formação de uma identidade, para a construção de uma consciência. E, passado esse momento, pensado a reconstrução do ensino de história, que ela pega de 84 e aí, como disse a vocês, apenas tangencia rapidamente o século XXI. E aí é muito conteúdo, mas avançando, vocês já fizeram a leitura, eu reforcei para vocês na sexta-feira a necessidade de ler o texto, vai falar para a gente que o marco institucional fundador, que funda o regulamento do ensino de história, do currículo de história, está lá, como disse vocês, no 19, no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Usando desse autor que estuda esses temas, o Nadai, ela vai apontar alguns elementos relacionados a Elza Nadai, né? Usando esse autor, na verdade, ela vai usar alguns elementos relacionados às experiências da história em solo nacional. E aí, destaco aqui algumas passagens. Entre eles estão algumas experiências particularizadas do ensino de história, a presença de conteúdos de história em algumas séries da escola e a produção de manuais didáticos destinados a alunos, ou seja, até então pensava-se na história da civilização. É um tema que a autora não trabalhou, mas eu cito aqui rapidamente. O ensino de história é pensado nas civilizações, nas grandes civilizações. Agora, conteúdos destinados a alunos dentro de uma concepção que trabalha, ainda mantém a noção de civilização, mas privilegia, como sempre privilegiou, um elemento específico, que da mesma forma, pode ser considerado a existência de uma forte influência de concepções europeias na história, como se tem no ano passado, sobretudo francesa, fazendo que a história da Europa ocidental fosse apresentada como uma verdadeira história da civilização. A história da pátria aparecia como um apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando um papel secundário. E aí, valorização de biografias de homens ilustres, de datas e batalhas, davam à história esse caráter que alguns tiveram, como eu, por exemplo, da história enquanto datas. Então nós tínhamos que decorar definições e datas, marcos temporais, para daí fazer nossas provas, nossas atividades, né? Não é como hoje me suponho, né, que seja de leitura e interpretação. Não é dado, é um processo dado. Aqui, ó, tal ano aconteceu a independência. Pronto. Decora-se lá algumas linhas para saber o que é a dependência. Pronto, esse saber está pronto, acabado. Não tinha o questionamento, as causas, os debates, o uso de fotografias, o uso se não fotografias, para o período aí que eu citei, de quadros, pinturas que falavam, de poemas que falavam disso. Era um ensino, como eu disse na aula passada para vocês, esse é um modo de ensino tradicional. Então, esse processo de construção da história como disciplina escolar insere-se a partir da segunda metade do século XIX, no próprio movimento de construção e consolidação do Estado Nacional, no qual se destacam os embates entre monarquistas e republicanos,
na necessidade da definição da identidade nacional, como disse para vocês agora há pouco. Então, programas, currículos, materiais e produções didáticas procuravam expressar as ideias da nação e de cidadão embasadas na identidade comum de seus variados grupos étnicos e classes sociais constitutivas da nacionalidade brasileira. É uma leitura um pouco maior aqui, mas esse parágrafo, de certa forma, fala do elemento da estruturação da disciplina enquanto aspecto escolar. Não vou ler, vou passar por ele, mas vou pedir para vocês que deem de novo atenção nesse aspecto da difusão da escola, formação de professores e renovação pedagógica enquanto elemento de função das demandas nacionais que embasava e estimulava a produção, difusão de elementos constitutivos da escola, da cultura escolar, e que direcionava tanto professores como alunos em certos conteúdos, em certas discussões. Aí aqui vem o momento que a autora, de certa forma, faz uma crítica ao processo de pedagogização da história. Ela vai apontar que essa chamada pedagogização da história trouxe para dentro da história um aspecto que está ligado à personalidade e à psicologia, por um lado, que são frutos, obviamente, da psicologia e da didática geral, que acabava por tornar o conteúdo da história um conteúdo frágil, que não tocava realmente nas questões essenciais. Quais questões essenciais? Aí, quando eu perguntei isso ao texto, né, isso à autora, ela demorou muito a falar. No finalzinho ela vai dizer quais seriam então as questões pertinentes da história. Por que seria fragilizado a pedagogização no ensino de história? Por que o ensino de história, se não percebido dentro dos métodos, do ofício e da maneira de ensinar do campo, especificamente da disciplina de história, ela perde o seu estruturamento? E aí, no finalzinho da página aqui, ela apresenta, né, que há uma relação muito estreita e complexa entre o método e a filosofia da própria ciência da história e aquilo que ela ganha, né, lá nos outros elementos. Então, ou seja, nesse processo aí desse primeiro processo, que é o processo vou mostrar para vocês, de construção do código disciplinar, a disciplina passou por todos esses elementos, né? Desde do pensamento do que iria ensinar, como ensinar e em quais materiais iriam ensinar. O processo de consolidação é o momento que a autora gasta maior tempo. Você pode contar aí as páginas, logo após ela lançar a crítica dela, lá em cima, né? Ela lançar a crítica a esse processo de imposição de aspectos psicológicos e pedagógicos no ensino de história, ela gasta um bom tempo falando do processo de consolidação do código disciplinar da história. E por que disso? Porque é justamente nesse momento que a história vai ganhar uma roupagem e uma certa importância, para depois entrar de crise e depois ser repensada, ser reestruturada, com muita luta, com muita batalha dos professores de história e diversas entidades, mas sobretudo a que regula a profissão de historiador, ou pensa a profissão de história. A profissão historiador foi recentemente regulada, mas a que pensava, né, a história dentro de uma associação, né, que é a Associação dos Historiadores, que é a ANPO. Então, assim, é outra história, eu não quero me delongar aqui porque o nosso tempo está correndo, né? Eu quero ser bem breve para vocês façam um trabalho com maior tranquilidade. Ela vai, como eu disse para vocês, ela gasta maior tempo aqui porque ela parte lá do período, né, já aqui apontado, do período Vargas, que prometia a modernização do país mediante a reformação do seu modelo econômico e jurídico e com diversas reformas que vão ter influência direta na história. Por quê? Uma das reformas vão estar associados ao quê? Ao fator de coesão nacional, onde a história é tida como disciplina que, por excelência, formava os estudantes para o exercício da cidadania. Veja, que estava preocupado com a identidade e a cidadania. Nesse momento, está preocupado com a cidadania.
E aí, isso não em uma história com um processo. Não pensava a história como processo. Você lembra da aula passada que eu enfatizei muito isso, pensar a história enquanto processo. Quando você for para a sala de aula, pense a história enquanto processo. Não é algo dado e acabado, mas é algo como um processo. Contudo, há alguns marcos, datas, acontecimentos, eventos que nós destacamos para os nossos alunos, para que eles entendam o que foi e o que está sendo acontecendo numa questão de associação, de assimilação ou mesmo de oposição. Então, pensar nessa história aí enquanto disciplina de excelência, mas não como um processo, mas como um produto acabado, porém, mesmo nessa proposta de um produto acabado, relacionado aos problemas do Brasil. Então, é uma história que voltava-se a pensar o nosso país. E aí, aqui uma passagem que é importante, que é a presença dessas instruções com as reformas e com as leis apresentadas aí, é um fato demonstrativo da consolidação da história como disciplina escolar obrigatória para todas as escolas. Nelas, a ênfase na renovação metodológica como o caminho para a construção de um ensino necessário ao cidadão mais crítico. Também pode ser articulada ao contexto educacional da época, pois é revelador de um momento de expansão das ideias da escola nova no Brasil, segundo a referência da nossa autora, que também é uma autora que escreve sobre esse período. Então, consolidou-se a disciplina enquanto obrigatória, embora pensada em lógicas que não trabalhavam o processo, mas já há um avanço. E esse avanço, mesmo pensando você, o aluno enquanto cidadão, ou seja, quem está aprendendo, pensado enquanto um cidadão que deve exercer seus direitos, mesmo não de modo explícito, mas é tocado na identidade do indivíduo, como eu disse na aula passada. Então, essas instruções que apresentavam-se nos documentos falavam em como motivar os alunos e, ao mesmo tempo, como valorizar o tempo presente. Esse momento, essa passagem aqui discute isso aí, de como trabalhar esses elementos de reforço motivacional, por um lado, e por outro lado, a valorização do próprio tempo presente, né? Ou seja, há aqui um debate historiográfico. Enquanto alguns pensavam na nostalgia do passado, o quanto era bom o passado, para outros é preciso pensar o presente. E enquanto o presente, enquanto chave de entendimento do que ocorre para se pensar no próprio futuro. Enquanto método, pensava-se no conteúdos e métodos, aspectos ainda, como eu disse, dos grandes homens, dos heróis, dos condutores dos homens. E essa perspectiva só é mudada, como eu disse, a partir das proposições dessa escola, que é constituída por diversos pensadores da escola nova no mundo, né? Vocês tiveram lá a disciplina de teorias pedagógicas, ela aqui nos dá uma certa luz de alguns elementos. Então, a partir do pensamento de John Dewey, que era invocado por esses educadores, pensadores dessa escola, a história se torna um instrumento para analisar-se a urdidura da presente vida social e para tornar conhecidas as forças que criaram os seus padrões, ou que criaram os seus padrões. A significação moral da história está no seu poder de cultivar uma inteligência socializável. E aí a autora faz uma historicização aqui, que aponta que em 42, ou seja, 11 anos após a reforma de Francisco Campos, ainda lá na lei orgânica do ensino secundário, com a reforma do Gustavo Campanema, você tem aí a proposta de autonomia didática do professor. Então, assim, até então o professor estava preso, agora o professor tem autonomia didática. Pensado nisso, já alguns avanços, por isso que a autora gasta o maior tempo nesse momento. Você tem avanços e retrocessos, mas nesse momento, pensado na estruturação do nosso país, no ensino de história, você tem alguns avanços. A disciplina ganha um caráter objetivo, a disciplina ganha uma função. O professor, ao mesmo tempo que é preso, ganha maior liberdade. Então, se ele tem maior liberdade, pode pensar em estratégias
de ensino. Por outro lado, é estabelecido a divisão das disciplinas, né? É estabelecida a divisão da disciplina. E nesse momento, né, a autora diz, muito enfática, né, nessa lei, aquela lá em cima, não se ousou reunir história e geografia com a sociologia. Havia uma briga para isso, mas cada um ficou. Então, a história ficou com as discussões pertinentes à sua área, assim como a geografia e a sociologia. E aí, com esses elementos, a batalha não estava vencida. Por quê? Mesmo já estabelecida a divisão e os seus campos, você tinha, aí, de certa forma, ainda nesse momento aqui, estudos sociais, né, pautado em currículos norte-americanos, e sobretudo a partir das proposições autoritárias, a imposição de estudos sociais pelo governo. Então, esses estudos sociais tentavam ganhar espaço, ganhavam lugar e, de certa forma, acabam sendo o fator de crise que a gente vai ver lá na frente. Mas ainda aqui atrás, nós vamos ver na página 81, o fator que mostra a manutenção na ênfase aos conteúdos de história como componentes curriculares obrigatórios. E, para além disso, um pouquinho mais lá embaixo, ainda houve, né, com todas as discussões, para o ensino de história, eram valorizados fatos do presente e deles partiam para o passado. A proposta da história na atualidade é sempre pensar o passado vindo para o presente, pelo menos em algumas vertentes. Poucas vertentes se pautam na análise do presente para o passado, porque você, de certa forma, vai estabelecer uma lógica de justificação, de causa e efeito. Nós somos o que somos devido ao passado. Calma lá. É preciso analisar o passado para se chegar ao que é o presente. Então, é um movimento que se deve prestar atenção, que foi muito trabalhado, né? Então, a partir dessa relação entre dessa relação entre presente e passado, tentava se desenvolver um ensino intuitivo, crítico e focalizava nesses aspectos que vocês devem ler aí para que nós avancemos. Então, fazendo referência à Escola Nova, lá na próxima página, nós vamos ver aí a importância do estudo de história do passado para a compreensão do presente, como já apontei para vocês. Isso é ressaltado pela própria Escola Nova, era do momento, né? Era das discussões. Posteriormente, os historiadores vão entender que essa relação, eu tenho isso e olho o passado, começa a surgir naturalmente uma justificação que não se cabe. É preciso, na verdade, olhar em cada tempo e espaço as suas especificidades, e aí você pode estabelecer analogia, assimilação, relação com o presente, mas não exatamente nessa lógica imediata, causal, porque aí não necessita de pensar novas histórias, não se precisa de pensar o historiador. A coisa está dada, então basta você olhar, é isso aqui, pronto, está definido. Mas pensando que numa história que fala de grandes homens, onde estão os pequenos? Onde estão as mulheres? Onde estão as crianças? Onde está a ausência da escola? E assim por diante, entende? Aí, então é necessário fazer essa leitura mais contextualizada e mais discutida. A autora fala aqui do processo de expansão da escola, não vou entrar nesses elementos, apenas destacar que nesse processo de expansão da escola, por conta da Escola Nova, vamos ter a educação secundária mais ajustada aos interesses e possibilidades do estudante, bem como às reais condições e necessidades do meio a que a escola serve, conferindo ao ensino secundário maior eficácia e sentido social. Esse é um fator que permeia ainda as nossas regularidades, o nosso modo de ensinar, o nosso modo de tratar o ensino, ou seja, o ensino que não é útil à vida, ele não serve. Então, ele tem que ser um ensino que
consiga trazer para nós alguns elementos de entendimento e ação no nosso dia a dia. Então esse fator aí lá da escola nova ainda é pertinente no nosso dia a dia, não torna o estudo desinteressante, torna o estudo interessante porque é aplicável. Pelo menos em tese. Alguém pode me questionar, mas não é bem assim. O que eu aprendi na escola muitas vezes fica em suspenso. Mas a proposta, veja que só, estão falando da década de 30 e 40, mas a proposta é justamente que o que nós aprendemos na escola, dentro, obviamente, de uma possibilidade, de um contexto escolar, de certas comunidades, sociedade, sejam novamente aplicadas. Na página 83, por influência da pedagogia nova no Brasil, buscou-se melhoria do ensino. Não vou entrar nessa discussão, mas, sobretudo, no que refere ao ensino de história, faz parte da discussão, mas não no que refere à história, vai falar dos inúmeros artigos produzidos por professores de história e destinados a professores de história nas séries iniciais. Fala do acontecimento de eventos, mas sobretudo de um evento específico aqui, na Faculdade de Filosofia, e dentre as diversas propostas, vocês podem ler aí, a definição e opção pela ênfase em itens como métodos e processos de ensino, motivação, estudo dirigido, material didático, que são as evidências e a valorização do aspecto metodológico. A valorização do aspecto metodológico do ensino dá para nós a dimensão de como que era pensado o ensino de história nesses eventos. Aqui é um seminário, é a proposta de um seminário, mas é apontado para nós o uso de certos materiais. Ainda não aprofundando em conteúdos e processos, mas fala sobre, como eu disse na aula passada, o uso de museus, de documentos históricos em sala de aula, da proposta de criar, aqui na época, no estudo da Bossa Nova, hoje na atualidade, os temas latentes estão sobre o estudo de gênero, o estudo de etnia e assim por diante, como foi citado lá pela autora, né? Temas da localidade, temas relacionados às nossas festividades, como foi apontado para vocês, que vocês devem olhar. Mas para o contexto, né, estudar esse elemento era importante, né, para entender o seu presente. Hoje continuamos tentando entender nosso presente. Da mesma forma que no passado, continuamos tentando entender os homens no tempo, os homens no seu presente, seu tempo e espaço. Nada mais premente do que entender o nosso presente. Isso faz parte. Não há nenhuma forma de estabelecer um estudo que nos traga vontade de estudar se não for para entender o nosso dia a dia, a nós mesmos, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso mundo. Por outro, esse é um fator fundamental. Mas, para entender esse presente, é preciso essa relação, né, de estudar o que é. Aí você pode pautar por um ensino tradicional, você pode pautar por uma perspectiva exemplar, você pode pautar por uma perspectiva genética, de história. Então, são diversas perspectivas, mas aqui só estou citando 3 para referenciar vocês, que vão dar um certo norte ao modo como nós podemos ensinar a história, né? Então, com tradicional, com datas, nomes e locais, os grandes heróis, os grandes acontecimentos, exemplar, né? Então, tudo aquilo que aconteceu na história me serve para poder eu não errar no presente. Então, a história como mestre da vida, eu vou aprender com o passado para não errar no presente. É uma perspectiva que não se faz totalmente aplicável. A gente aprende com o passado, mas como assim continua errando no presente. A perspectiva genética, que por sua vez nos dá um direcionamento aí da gênese de certo evento, da gênese de certa causa. Mas a perspectiva de pensar a história em uma perspectiva de uma história genética é trabalhar com os conceitos de desenvolvimento, progresso e evolução. Esses modelos, né, de explicação acabam falando para nós na relação entre atraso e modernidade, ou entre atraso e desenvolvimento, e assim por diante. Essa correlação é possível de ser feita no ensino de história, mas voltando ao texto aí, como eu disse a vocês, os estudos sociais na escola primária entram em cena. Você veja aqui que tem um momento temporal, a partir dos autores aqui, que o estudo social entra em cena. E o ensino de história começa a sofrer.
veja que a proposta se aproxima, né? É algo bem sutil. Você vai tratar de temas que é tratado dentro da história. Contudo, essa relação aí do legado das gerações passadas ao presente ganha força e o ensino de história começa a sofrer o quê? Começa a sofrer, como a autora enfatizou para vocês na leitura que vocês fizeram, a crise, né? A crise. E aí, nessa esteira do que afirma Fernandes Cuesta, o Código Disciplinar da História do Brasil consolidou-se. Veja que o Fernandes Cuesta estuda a Espanha. Aqui nós estamos falando do Brasil, mas a autora usa desse autor espanhol para explicar o nosso caso aqui no Brasil. O Código Disciplinar da História do Brasil consolidou-se sob a demarcação de fortes relações de poder do Estado na configuração da história como disciplina escolar. Quem é o Estado? O Estado é um conceito abstrato. São homens que estão no Estado. Então, é o presidente X, é o governador Y, é o general tal. Esse é o destaque, ou seja, o destaque de grandes figuras que, de certa forma, anulam a existência de um povo, né? De relações, por exemplo, não vamos tratar da escravidão, né? A questão é do Estado, o importante é tratar da coroa. E, na perspectiva histórica, é preciso tratar de todos. Se, por um lado, é preciso falar da história imperial, da independência, dos nacionalismos, por outro lado, é preciso falar daquela pessoa comum, aquela pessoa lá quase anônima que esteve na escravidão e contribuiu com o desenvolvimento econômico, contribuiu para o progresso, para o desenvolvimento da nação, ou esse indivíduo não é importante? Como é que o aluno vai se reforçar a sua identidade, ter sua formação completa se ele não se vê? Ou se vê, como eu disse na aula passada, somente como escravo. Então eu vou tratar de questões étnico-raciais e falo do indivíduo enquanto escravo. O que isso traz para ele de cidadania, de reforço de identidade para ele brigar com seus direitos? Né? Então, é preciso falar, sim, que houve escravidão, mas também que houve lutas, houve pessoas que resistiram, que trabalharam, que lutaram para poder mudar essa realidade, tanto dentro do grupo escravizado, quanto daqueles outros que percebiam que essa relação não era a relação humana, civilizatória, de um indivíduo escravizar o outro. Agora, sem entrar no debate da escravização moderna, que aí ganha outros ares, né? Você tira a pessoa da senzala, joga na favela e ela vive de quê? Vive de que salário? Bom, sem entrar nessa discussão, porque não daria tempo, mas já dá aqui para nós falarmos, né, de como que é importante o ensino de história de uma forma livre, autônoma, crítica e reflexiva. A autora cita aí algumas doutrinas que vão vigorar sobre a história, mas vale aqui antes destacar o Código Disciplinar da Crise, que é justamente nesse período que inicia a crise da história, ou seja, um período em que o Estado quer se prevalecer, que está acima das discussões postas. E aí os estudos sociais entram a partir do governo do Médici, e os estudos sociais de forma compulsória se tornam elementos das séries iniciais, jogando a história lá para o colegial. A história vai ser só ensinada no colegial e, obviamente, que com 2 aulas semanais não dá para dizer muita coisa. Então, indisciplina, preguiça, formação do corpo, mudança de vários elementos, e você quer que em 2 aulas o aluno semanais, o aluno conheça toda a história da civilização, dos continentes, do Brasil, do estado, da região, do estado e do local? Não dá, né? Ou seja, não conseguia. Por isso que era importante, por isso que se recorria a esses aspectos aí do corta e cola. Então, o autor não se prende muito a isso, mas fala que a crise se dá por isso. A determinação do governo, na época, o governo militar, fez com que compulsoriamente entrasse em cena os estudos sociais, a história fosse jogada lá para o ensino colegial, que não dava conta, né? Não dava conta do conteúdo, não dava conta de falar dos processos de mudança. E aí ela vai chegar aqui a reconstrução da disciplina da história. Falando o quê? Falando lá do momento, são quase 20 anos em que professores e profissionais de história são perseguidos e censurados, e que, em nome dos estudos sociais, é criado uma lei, que por sua vez sofre resistência, né? Grande movimento de resistência e luta de vários
pessoas da sociedade civil e de pessoas comuns mesmo que vão lutar. Aí a fase de reconstrução, como está posto aí, a história começa a primeiro ter a possibilidade dessa reconstrução pela saída dos militares do poder, por um lado, por outro, pelo próprio movimento de crítica dos movimentos, dos estudos sociais, que oficialmente vigoravam desde 71, né? Quase 20 anos em que esses estudos estão sendo aplicados. Não há nenhum problema nos estudos sociais, não há nenhum problema na sociologia. É a forma como era conduzida, a forma como era obrigado a ser conduzida a isso, que emperrava, que impedia pensar. Pensar a uma abordagem histórico-sociológica ou sociológica histórica dos problemas que há no Brasil se aproxima à sociologia da história. A questão é outra, que se pensava os sociais enquanto elementos voltados para o Estado, para a celebração, manutenção e elevação do Estado enquanto sujeito histórico. E em anulamento dos outros sujeitos históricos. Cadê os outros indivíduos? Cadê as outras pessoas que também estavam lá? Ou seja, a elevação do sistema era o fator fundamental. Eu já disse isso para vocês, eu suponho que o professor ou as pessoas disseram. Se você quer formar uma sociedade de uma forma ou de outra, o que você faz? Mexe na educação. O que é isso, mexer na educação? Vai nas disciplinas. Você vai nas disciplinas e vai contemplar. Então você vai contemplar língua portuguesa, nada contra, é importantíssima a língua portuguesa. Mas você vai contemplar a língua portuguesa, vai contemplar a matemática, vai contemplar as questões técnicas e das ciências exatas, naturais, e as humanas. Cadê a formação crítica? Para um governo ditatorial, para um governo autoritário, ou para um governo que, mesmo que se diga autoritário, mas quer controlar os indivíduos, é importante você diminuir ou até mesmo excluir as ciências humanas, porque é ela que permite a construção de um pensamento crítico, um pensamento autônomo. Bom, dito isso, como disse para vocês, a Associação Nacional de Professores de História, a ANPU, é uma das que brigaram muito para que houvesse mudanças, indo para, avançando um pouco mais aí, para terminar essa aula em mais 10 minutos. Um marco definidor desse projeto de reconstrução do Código Disciplinar da História, esse parágrafo aqui, pode ser considerada a proposta dos parâmetros curriculares de História, os parâmetros curriculares nacionais, mas sobretudo os parâmetros curriculares de História, encaminhada pelo Ministério da Educação aos educadores brasileiros em 97 e 98, contendo em sua estrutura os eixos temáticos sugeridos para o ensino de História de primeiro ao quarto ciclos. E aí, esse documento introdutório dos parâmetros curriculares, os PCNs, falavam para nós e falam até hoje, estão lá documentos, até quem lida com esse processo de estudar a disciplina, consulta ele para chegar na BNCC, que na verdade a BNCC, de certa forma, contempla alguns pontos lá do PCN, e avança, mas contempla. Enquanto o PCN vinha como uma sugestão a ser aplicado, pelo menos em tese, às suas realidades, a BNCC vem com uma base comum, né, curricular nacional, que deve ser seguida. E por isso que os professores, no planejamento das aulas, na organização das aulas, para as séries iniciais, têm que se pautar nos códigos e nas diretrizes que há nesse documento atual, que é a BNCC, para construir suas aulas, contemplando todos os elementos postos lá. Mas voltando aqui no texto, dizia-se que o fracasso escolar seriam indicadores da necessidade de se tomar como referência uma nova concepção de ensino e aprendizagem que propiciasse a maior interação dos alunos com a realidade. Ou seja, o fracasso escolar era associado à falta de interação dos alunos com a realidade que supunha que era feito lá naquele período, como disse vocês, no início lá de consolidação do ensino de História. E aí, avançando lá para a página 87, para nós cumprirmos o prazo, pelo menos o prazo que eu tenho, é apresentado alguns elementos ainda relacionados a questões de aquisição que o aluno tem dentro do domínio das discussões históricas, fala de como os jovens e adolescentes devem ser inseridos ou pensados na história enquanto algo associativo e
e interativo, fala do uso da documentação dentro de sala de aula, do método história, e fala também daquilo que da maior destaque, da intenção do documento do PCN. Ou seja, a intenção é que ele desenvolva a capacidade de observar, ou seja, ele, o aluno, de extrair informações, de interpretar algumas características da realidade do seu entorno, de estabelecer algumas relações e confrontações entre informações atuais e históricas, de datar e localizar suas ações e as de outras pessoas no tempo e no espaço, e, em certa medida, poder relativizar questões específicas de sua época, né? Como eu disse para vocês, eu suponho que na passada, lá acho que não é bom, mas as guerras, epidemias, pandemias e outras crises fazem parte da realidade humana. Para nós que estamos vivendo ela nesse momento é mais dramático, mas é algo que está dentro das suas épocas, dos seus tempos, né? Posteriormente, alguém lá na frente vai falar desse período que nós estamos vivendo. Fala da maior, de uma maior consciência da transposição do conteúdo lá do ensino superior para o ensino básico, fala da relação de orientação temporal, e aqui mais uma vez ela recorre ao autor, que ela toma como referência para discutir, e diz que a orientação no tempo e sobre o tempo organiza-se a partir dos casos do passado e sua articulação com o presente. Vocês devem lembrar que lá falava do presente para o passado. Aqui está saindo, então, do passado para o presente. Então, ou seja, eu vou dizer que, dando um exemplo, eu vou dizer que, por mais que nós tivéssemos passado pela Lei Áurea, pela libertação dos escravos, ainda o preconceito e a exclusão, embora sendo o passado, ainda pode se ver no presente, né? Então, é o passado no presente. É um passado que não passa. É um passado que ainda está nos incomodando no nosso dia a dia. E aí, avançando para o final da explicação, a autora vai nos falar do objetivo da aprendizagem histórica, que é a formação de procedimentos e atitudes que favoreçam a compreensão de temas, também de dimensão histórica, em diferentes atividades que podem ser incorporados ao seu processo cognitivo. Então, aspectos como conhecer, caracterizar, refletir, utilizar fontes históricas que estão lá nas recomendações do PCN, a autora diz que são elementos fundamentais para se pensar categorias de pensamento de compreensão histórica, para que haja compreensão histórica. E aqui, numa leitura, mais uma vez, um pouco maior, mas para tentar cumprir nosso prazo, vou finalizar com essa leitura aí. As considerações finais retomam basicamente o que é posto lá. Vou tentar ler aqui esse parágrafo e mais um só. E aí, para nós irmos lá para as discussões do nosso aplicativo. Essa mesma perspectiva está presente nos pressupostos e objetivos para o quarto ciclo de maneira mais ampliada, que é o que a autora cita lá, como vocês leram. Segundo Ries, em 2010, os processos de aprendizagem da história precisam ser pensados para além de serem considerados como processos dirigíveis e controláveis, mas em que pese o fato de estar ainda em construção uma teoria da aprendizagem histórica referenciada em uma cognição situada na própria história. Isso pode ser fecundado por concepções teóricas de aprendizagem histórica que tenham como finalidade principal a formação e desenvolvimento da consciência histórica, constituindo-se assim a possibilidade de uma relação mais orgânica entre cultura histórica e cultura escolar. Se a proposição da cultura histórica é a formação cidadã, é a formação crítica, é a formação da autonomia do indivíduo para que ele saia da escola e vá para a vida, vá para o mundo com maiores potencialidades. A cultura histórica não faz outra coisa senão também contemplar isso, só que dentro dos seus aspectos específicos, dentro da sua abordagem específica. Então, a função do conhecimento histórico é oferecer uma formação que dê ao aluno capacidade de entendimento, crítica e
que nós exploraremos nas outras aulas. Já tangenciei isso lá na nossa primeira aula, mas que nesse parágrafo aqui resume, né? No entanto, no século XXI, tentativas de reconstrução do Código Disciplinar da História têm levado, não só no Brasil, mas em diferentes países, a debates e propostas que, dialogicamente, procuram estabelecer articulações mais orgânicas entre as dimensões da cultura histórica e a cultura escolar. Não no sentido instrumental, mas numa perspectiva mais emancipatória, como nos lembra aí essa palavra, né? Pedagogia disso, pedagogia daquilo outro, como nos lembra uma das propostas da pedagogia. Emancipar o indivíduo para que ele consiga viver, entender o seu mundo, é dar para ele capacidades cognitivas, pensamentos lógicos, racionais, capacidade crítica, para que ele saiba quem ele é, aonde ele está e o que ele deve fazer para se afirmar, para brigar pelos seus direitos, para defender o seu grupo, a sua classe, a sua comunidade, né? Porque se ele não tem consciência, se ele não se vê dentro da escola, se ele não se vê dentro do conteúdo, se ele não se vê naquilo que é ensinado a ele, naquilo que é posto para ele, sobretudo nas humanas, ele perde sentido. Qual o sentido que tem de você ensinar sociologia, filosofia, história e outras áreas das humanas, linguística, etc., se ele não se vê, se ele não participa, onde ele vai encontrar algo que dê alento para ele, falar assim, era assim, mas eu posso também mudar a minha realidade para um outro caminho. Então, estabelecer essa relação aí, como nós dissemos na aula passada, do conteúdo com os novos temas e as demandas dos nossos alunos, é uma forma talvez de motivá-los e de uma motivação que traga-o para querer aprender cada vez mais. Suponho que vocês, quando se deparam com um conhecimento que vocês queriam saber, que vocês precisavam saber, você estuda com maior vontade. Então, é esse um dos propósitos da cultura histórica, que não é dissociado da cultura educacional. Ambos andam juntos, por isso que a autora fala numa relação mais orgânica. Bom, abraço, vamos lá para o nosso aplicativo, para nossas discussões.